Glória seja dada ao Pai, glória seja dada ao Filho. Glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida de todos nesse momento. Amém, pessoal? Perto do horário da meia-noite, né? Mais um encontro com Deus. E que Ele possa trazer a mensagem necessária para o nosso coração. Amém, pessoal? E que essa mensagem, ela seja como um bálsamo para a sua alma. Amém? Que essa mensagem seja como um bálsamo, tá? Para a vida, para o espírito de cada um que se fizer presente nessa live. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesse momento. Amém e amém. Aldericilene, a paz, boa noite. Fernando, Deus abençoe, a paz. Boa noite, pessoal, a paz. A live hoje está começando um pouco mais tarde, tá, gente? Eu vim correndo da igreja para cá. Amém? Vim correndo. Ainda tive que parar para poder botar combustível no carro, porque o carro já estava engasgando na rua. Isso tudo leva tempo, né? Por isso que a live hoje está mais tarde, tá, gente? Boa noite. Boa noite, povo de Deus. A paz. Denilson estava lá, né, Denilson? Denilson estava no culto hoje. Deus abençoe, a paz. Daiane, Hélio, Vilcilene, Patrese. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Rosilene, Josué, Maria Lucimar. Boa noite a todos em nome do Senhor Jesus. Eu creio, tá? Em nome do Senhor Jesus, que esse problema, essa dificuldade aí que muitos estão enfrentando, não chega nem perto do tamanho da resposta em que Deus ele tem para entregar para a sua vida. Eu já começo a profetizar nessa live de hoje, presta bem atenção, tá? Que aquilo que Deus ele tem para a nossa vida, pessoal, em forma de bênção, não chega nem perto do tamanho das confusões, tá? Que muitas das vezes, né? O inimigo, ele cria. Obrigado. Aí, ó. O Elinho tá colocando na live aqui, ó. Para todas as mulheres, um feliz dia da mulher, né? Daí é para todas as mulheres da live. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Dia da mulher é todo dia, né? Né, pessoal? Todo dia é o nosso dia. Mas alguém criou um dia aí para lembrar, né? E a gente tá na área. Em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então eu creio que esse problema em que muitos aqui estão enfrentando, tá? Não chega nem perto do tamanho da vitória que Deus ele vai te entregar. Perto desse horário da meia-noite, né? Curioso que a gente tá... São 11h20 da noite, 11h20 da noite. Eu creio que Deus ele tem muito mais para fazer na nossa vida do que o inimigo para tomar. Eu creio que Deus ele tem muito mais para fazer na nossa vida, pessoal, presta bem atenção, do que o inimigo para poder, sabe, roubar. Eu já começo a profetizar na vida de cada um de vocês, assim como na minha própria vida, tá? A palavra reviravolta, tá? A palavra reviravolta, virada de jogo, tá? Deus vai trazer estratégias para mim e para você. Ele vai trazer estratégias para cada um de nós. A gente sabe sempre se desvencilhar do ataque do inimigo. A palavra de Deus, pessoal, ela vai nos dizer, né, que Davi, quando ele encarou o gigante Golias, ele não encarou o gigante Golias com uma espada na mão, não, pessoal, mas foi com uma pedra e foi com uma funda. Ou seja, as pessoas quando olharam para Davi, e o próprio Golias, quando olhou para Davi e viu Davi com aquela funda,
né, e aquela pedra na mão dele, já diziam, as pessoas diziam, até o próprio Golias dizia, vai ser morto, né? Não tem escapatória nenhuma desse menino sair vivo, né, dessa batalha, né, dessa situação, dessa enrascada em que ele se colocou. Mas Deus foi mais na vida de Davi, tá, pessoal? Davi não colocou armadura de rei, Davi não pegou um pedaço de pau, nem tampouco colocou uma espada nas mãos. Mas o que havia dentro de Davi foi o suficiente para ele derrubar, sabe, aquela muralha de problema chamado Golias. Eu vou falar de novo, pessoal, em nome de Jesus. E eu espero que vocês recebam e entendam o que Deus está falando aqui. Quando Davi teve que encarar Golias, presta bem atenção, Golias era um problema, né? Para todo mundo ali. Já era 40 dias que Golias ele ficava desmoralizando todos os homens que moravam ali. Já era por aproximadamente 40 dias, tá? Que Golias ficava desmoralizando os homens, dizendo que os homens que tinham ali não serviam para nada perto dele, dizendo que os homens que tinham ali não serviam, não resolvia nada. E ele afrontava dizendo, quem é aquele que vai vir aqui e me encarar, né? Ele afrontava dizendo, quem é aquele, né, que vai vir aqui, né, bater de frente comigo. A gente observa, pessoal, presta bem atenção, de situações parecidas que acontecem com a gente, quando um problema muito grande vem nos afrontar. Situações parecidas quando acontece com a gente, quando um problema muito grande, pessoal, sabe, vem nos colocar em uma situação de quase desespero. Mas Davi, ele foi firme naquilo que ele acreditou e continuou, sabe, ele continuou perseverando em encarar aquele problema que era Golias. Deus está falando para todos que aqui estão, presta bem atenção, você vai ter que encarar. Para esse problema, para esse gigante, ele ia ao chão. Você vai ter que encarar essa situação, presta bem atenção, para que o seu inimigo ele bata a retirada, tá? Você vai ter que encarar. Vai ter coisas na nossa vida, pessoal, presta bem atenção, que a gente vai ter que ir mesmo, sabe, com o peito rasgado, sabe, a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mão, e enfrentar aquilo que vier, o que vier, sabe, para nos neutralizar, para nos paralisar. A palavra fala que Davi prevaleceu. Glórias a Deus, aleluia. Davi, ele prevaleceu. Eu quero dizer para você que você vai prevalecer, tá? Muitos olham para você e acreditam que você não vai aguentar. Muitos olham para você e acreditam que, sabe, não vai dar certo e nem vai dar tempo. Né? Mas eu quero dizer para você que você vai prevalecer. Assim como Davi, né? 1 Samuel 17:50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50, afirma: assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Eu quero dizer para você que você vai prevalecer diante dessa situação aí. Tá entendendo? E presta bem atenção. O milagre, a resposta, a recompensa em que Deus ele tem para nos entregar vai ser muito maior do que o tamanho desse problema que tem te afrontado. Aproximadamente, pessoal, Golias, ele tinha por volta dos seus 3 metros e alguma coisa de altura. 3 metros e alguma coisa de altura, aproximadamente, tinha Golias. E Davi, ele era baixinho. Davi era, a própria palavra fala que Davi era um menino, um rapaz de baixa estatura. Sabe, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente vai olhar e vai falar, tô na desvantagem. Tem coisas, pessoal, que vai acontecer na vida da gente que a gente vai olhar e a gente vai dizer, sabe, eu tô numa situação desfavorável. As pessoas que olhavam para Davi, as pessoas enxergavam Davi, sabe, sem favorecimento. As pessoas que olhavam para Davi, sabe, olhavam para Davi e diziam, né, já perdeu. Quem olhava para Golias já dizia, já ganhou. Mas quem olhava para Davi dizia, já perdeu. Mas Deus fez a mentalidade daquele povo totalmente mudar. Eu quero dizer para você em nome do Senhor Jesus, tá?
que maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Maior o que estava dentro de Davi, maior o que estava sobre Davi. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, tá? Que o que tem dentro de você, sabe, é muito maior do que o problema em que tem te afrontado. O que tem dentro de você, presta bem atenção. Quando Davi ele vence, Denilson, quando Davi ele vence o gigante, né? Ele não vence porque ele tacou a pedra, porque ele usou a funda. Mas ele vence, pessoal, presta bem atenção, por dois motivos. O primeiro, por ele ter encarado quem ninguém queria encarar. O primeiro motivo foi por ele encarar quem todo mundo, ninguém queria encarar Golias, nem Saul, né? Nem Saul queria encarar. Saul era o rei, né, na época, mas ele não queria encarar, não. Então, um dos pontos chaves aí, presta atenção, para ter essa vitória, né, na vida de Davi, foi ele ter assumido o problema e ter determinado que ele iria resolver aquele problema. Eu falei ontem, né? Problemas, eles foram feitos para serem resolvidos, né, pessoal? E não para a gente ficar se escondendo deles. Eu sei que vai ter problema que a gente vai querer se esconder, mas vai ter, na maioria das vezes, alguns ou muitos, que não vai dar para você se esconder, não. Você vai ter que encarar. E encarar como? Você vai ter que encarar colocando Deus à frente desse problema aí. E colocando, sabe, para Deus, que Deus ele tem que te dar garantia daquela vitória. Porque você vai estar encarando aquele problema. Ninguém queria encarar, pessoal, presta bem atenção, a Golias. Porque Golias, ele fazia um terror psicológico muito grande, né? Ele fazia um terror psicológico. Sabe, pessoal, quantas são as vezes que o nosso maior terror é o nosso emocional e o nosso psicológico, sabe? Ele fazia um terror psicológico muito grande, deixando todo mundo muito aflito, deixando todo mundo com muito medo, deixando todo mundo muito apreensivo, sabe? Até quem tinha coragem deixava de ter coragem quando ele resolvia abrir a boca, Golias, porque ele sabia liberar palavras em que as palavras, ele sabia, Golias, pessoal, ele sabia liberar palavras que ele mexia com o emocional, ele sabia liberar palavras que ele conseguia mexer sabe, com o psicológico daquele povo. Presta bem atenção, palavras que mexem o nosso psicológico, palavras que mexem com o nosso emocional, palavras que muitas das vezes, de vez de nos, sabe, de fazer a gente viver, palavras que vêm muitas das vezes para fazer a gente morrer. Palavras que matam. As palavras que saíam da boca de Golias eram palavras para matar. Matar a fé, matar a coragem. Presta atenção. Matar, sabe, tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Mas ainda assim, sabe, Davi, ele prevaleceu. E ele prevaleceu primeiramente em ele não recuar, sabe? Em ele enfrentar. Então, um dos motivos dele ter a vitória foi ele ter encarado o problema. Entendeu? Foi ele ter encarado o problema. Deus está falando para pessoas nessa live de hoje. Eu te coloquei em forma de missão aqui nessa terra. E eu não te coloquei para você se esconder das coisas que se apresentarem diante de você. Eu te coloquei aqui para você encarar, tá? Eu coloquei você aqui para você encarar e receber a sua vitória. Encarar e receber a sua vitória. Davi, ele sabia muito bem quem era o Deus que acompanhava ele. Davi, ele sabia muito bem o Deus que dava a garantia de vitória para ele. Quando, pessoal, quando a gente entende de verdade o Deus que nos garante a nossa vitória, a gente entra em qualquer parada acreditando que aquilo vai dar certo. Quando nós entendemos de verdade quem é esse Deus, como ele nos cuida, sabe? Como ele trabalha na nossa vida,
você vai enfrentar qualquer coisa. E você vai enfrentar sempre com a garantia de certeza que Ele vai te livrar, que Ele vai te abençoar, que Ele vai, presta bem atenção, sabe? Davi, ele não se aventurou. Davi, ele tinha certeza que a vitória era garantida. Davi, ele não só se lançou, mas ele se lançou crendo, tá? Que antes de ele se lançar, Jesus chegava primeiro do que ele. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, que é assim que esse Deus, ele trabalha conosco. Muito antes de você estar à frente, Deus, ele já chegou primeiro. Já chegou primeiro para observar o local, já chegou primeiro, presta bem atenção, para te dar garantia, sabe, da sua volta. Já chegou primeiro para preparar o cenário, já chegou primeiro. Deus está falando nessa live de hoje, não tenha medo. Porque o que Deus, ele tem para entregar na nossa vida é muito maior e muito mais significativo do que o tamanho ou a quantidade de problema que muitas das vezes nós temos passado. Davi, ele encara, ele aceita o desafio. E Deus, ele ama ver pessoas assim, né? Pessoas que se garantem nele. Pessoas que se garantem na promessa dele. Pessoas que se garantem. Deus está falando, presta bem atenção. A garantia que você tem que tudo vai dar certo é você se garantir em minha palavra. A garantia em que você vai, presta bem atenção, de que tudo vai dar bem, vai tudo correr conforme precisa acontecer, é a garantia da minha palavra. Tá entendendo? Davi, ele não tinha estratégia militar nenhuma. Davi, ele não era soldado. Davi não tinha habilidade para lutar. Ele era um menino do campo. Mas ainda assim, quando o problema veio, Deus fez com que aquele menino, ele tivesse uma destreza, uma habilidade, uma agilidade, como a de 1000 homens. Será que vocês estão entendendo esse negócio, gente? Eu vou falar de novo. Davi não tinha habilidade, ele não era soldado. Ele não tinha estratégia militar nenhuma, ele era do campo. Mas a partir do momento em que o problema aparece, e ele se coloca adiante desse problema, dizendo, eu vou resolver esse problema em Deus. Tudo aquilo que ele não tinha condições, porque ele não tinha habilidade, Deus dá condicionamento a ele. E ele luta com aquele gigante como se ele tivesse, como se ele fosse um soldado. Um soldado, presta bem atenção, um militar. Ele luta. Eu quero dizer para você, que está ouvindo essa live agora, em nome do Senhor Jesus. É assim que Deus faz comigo e com você. Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai aguentar. Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai suportar. Mas a gente sabe, já aprendeu que a gente tem que enfrentar. E aí você enfrenta e quando você vê, você ganha. Muitas das vezes tem coisas na sua vida que você olha para trás e você fala, meu Deus, nem sei como foi que eu consegui vencer isso. Tem coisas, pessoal, que a gente olha para nossa vida e a gente fala, meu pai, eu nem sei como que eu suportei isso. Eu não sei nem como eu venci esse problema na minha vida. Sabe por que você venceu? Eu tô toda arrepiada. Porque você fez como Davi. Talvez você não tinha habilidade, essa habilidade toda para vencer o problema, mas você enfrentou o problema. Talvez você não tinha a estratégia toda para vencer o problema, mas você enfrentou o problema. Quando nós enfrentamos o nosso problema em Deus, Deus, ele resolve a nossa causa. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Davi, ele não era um crente, pessoal, um cristão, não era uma pessoa que acreditava em Deus. Crente da boca para fora, uma pessoa que falava de Deus da boca para fora. O coração de Davi verdadeiramente pertencia a Deus. Tá entendendo? Tá entendendo, pessoal? Antes de Davi orar, Deus não observava só o que saía dos lábios, mas principalmente o que estava dentro do coração dele. Eu quero dizer para você, nessa live de hoje, preste bem atenção, como está o teu coração? Como está o seu coração? Eu vou falar de novo, pessoal. São alguns segredos
Eu estou falando de alguns segredos que a gente precisa aprender com Davi, né? Porque Davi, pessoal, ele é o nome mais pesquisado na Bíblia, depois do nome de Jesus. Depois do nome de Jesus, ele é o nome mais pesquisado na história, pesquisado na Bíblia. Qual é o nome? É Davi. Então, se o nome dele hoje em dia, até, olha, milhares de anos atrás, até hoje, ele é reconhecido por todos. Por que será? Quem ele foi? Como ele conseguiu? A gente precisa aprender, né? Com quem já venceu ou continua vencendo. Né? Então, presta atenção. Patrícia botou aqui. Davi foi um menino pastor, corajoso e valente, que amava ao Senhor e confiava profundamente em Deus. Ainda muito jovem, foi retirado do pasto, do meio das ovelhas, e foi ungido como futuro rei de Israel. É isso aí. Davi também teve a fase dele de estar vivendo no pasto. Davi também teve o ciclo, a fase dele de, sabe, passar por um tempo convivendo no pasto, pessoal. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Mas aquele ciclo ali se encerra para ele viver uma nova história. Como eu já falei hoje à tarde, a nossa vida ela é assim. A sua realidade não vai definir aonde você vai chegar, não, pessoal. A realidade de Davi era o pasto, mas a promessa de Deus era o reinado. Vocês estão entendendo esse negócio? A realidade dele, o que era? Ele levantar todo dia e ir para o pasto, fazer o que ele fazia. Mas a promessa de Deus sempre foi maior do que a realidade de Davi. A promessa de Deus sempre será maior do que a nossa realidade. Você hoje pode estar vivendo do jeito que você está vivendo, uma vida apertada, difícil, complicada. Mas a promessa de Deus é maior do que isso que você vive. E Davi, ele entendia da promessa de Deus e ele fez aquilo valer a pena, pessoal. Para ele se assentar em uma cadeira de honra, sendo rei, Davi, ele teve que primeiro ter experiência no pasto. Para ele se tornar o rei de Israel, para ele ter o nome dele proclamado, exaltado até hoje, gente. Presta bem atenção. Tudo tem um preço a pagar. Nada é de paraquedas, não. Nada aconteceu, não. Pessoas fortes têm passados difíceis, pessoal. Quando você vê uma pessoa muito forte, você pode ter certeza que o passado dela não foi fácil. Ou talvez o presente também não esteja sendo. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Por isso que tem um apóstolo que fala que ele glorificava a Deus pelas tribulações, porque as tribulações aperfeiçoavam ele. Eu quero dizer para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar nessa live de hoje, mais uma vez, presta bem atenção, que esse seu problema, ele nunca será maior do que a promessa que Deus tem para a sua vida. E você se acalme em Deus, porque já está chegando a hora de você contar o seu testemunho. Se acalme em Deus, porque já está chegando a hora de você glorificar, saltando, sabe, comemorando muito. Alguém pode pensar, eu escuto isso todos os dias, mas é para escutar mesmo. Porque se nós não escutarmos isso todos os dias, pessoal, a nossa fé, ela cai. Isso é para mim, é para você e para todos nós, por isso da existência da palavra de Deus. Muitas das vezes a gente não vai ver nada acontecendo, mas a gente tem que acreditar que algo está acontecendo. Isso aviva a nossa fé. A nossa fé ela é avivada através da palavra do nosso Deus. A nossa fé é avivada através dos testemunhos. A nossa fé é avivada através da palavra dele.
E Davi, ele tinha essa crença, esse respeito, né? Por esse Deus. Davi, ele não era uma pessoa, sabe, da boca para fora, de acreditar em Deus. Olha, esse menino tá, Patrese tá, eu nem sei o que eu vou falar, tá afiado, né? A gente fala aqui, ele busca lá a palavra e ele coloca para vocês verem. É mais um obreiro na live. É mais um obreiro, tá vendo, ô apóstolo? Que bênção. Por isso que eu falo, vocês são demais. Vocês são demais. Vocês são uma bênção. Ele botou aqui, Paulo mostra os frutos da tribulação vencida na fé e na esperança. Nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade ele não terminou de colocar. Não cabe? Ah, porque não cabe. O apóstolo está falando aqui porque não cabe, porque tá faltando coisa aí. Tá rindo, padre? Tá faltando coisa aí. Eu conheço esse versículo. Presta atenção, pessoal. É uma bênção. Ele falou que não cabe. Mas deu para vocês entenderem. Porque eu falei aqui, ele lembrou do versículo, que para ele falar, olha só, para ele escrever aí, é porque ele sabe que existe esse versículo. Ele tem conhecimento. Então ele buscou o versículo e colocou para abençoar vocês. Não é isso, Patrícia? Então, gente, presta atenção em nome do Senhor Jesus. Que bênção vocês são, né? Nós somos uma família. Nós somos uma família, pessoal. E ninguém vai derrubar a gente, não. Nada vai derrubar a gente, não. Tá entendendo, em nome do Senhor Jesus? Golias queria derrubar de tudo que era jeito, né? Davi. Mas Davi falou, não vou me fazer como vencido. Eu não vou, sabe? Eu não vou, não quero, não aceito a derrota para minha vida. Davi, ele não aceitava a derrota para a vida dele, gente. Vocês estão entendendo esse negócio? Ele não aceitava a derrota, ele não aceitava a afronta de alguém de algo que não tinha comunhão com Deus. Deus está falando nessa live de hoje, você já é vitoriosa há muito tempo. Você já é vitorioso há muito tempo. Davi adorava a Deus até nos momentos de crise, pessoal. Até nos piores momentos da vida dele, ele era um adorador. Davi tinha seus defeitos, tá, gente? Assim como você tem, e eu tenho, e todos nós temos. A gente fala de Davi de uma forma que parece que ele era um intocável, que ele era um santo. Ele não era não, tá, pessoal? Mas o coração dele era diferente, né? Ele tinha um coração, que a palavra fala que ele tinha um coração conforme o coração de Deus, né? Curioso isso. Ele tinha um coração conforme o coração de Deus. É o que eu sempre falo aqui na live, né, gente? Antes de Deus, ele entregar qualquer coisa pra gente, ele vai investigar a intenção do nosso coração. Deus, ele não quer ver se a gente fala bonito. Deus, ele não quer ver, sabe, pessoal? Não, Deus, ele quer ver o que tá dentro da gente. Se é o que tá dentro da gente, é aquilo que sai da nossa boca de verdade. Entendeu, pessoal? E quando ele adorava a Deus, era quase que impossível Deus não ouvi-lo e não abençoá-lo, porque a adoração dele era sincera, autêntica e muito verdadeira. Muito verdadeira. Era a oração, né? E a forma em que ele buscava a presença de Deus para a vida dele. Ele sabia, né? Que para ele ter o que ele precisasse ter, para ele chegar onde ele precisava chegar, não seria, né, pelo que simplesmente ele fazia muito bem feito, mas principalmente por Deus trazer as oportunidades para ele. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Nós podemos ser muito bons naquilo que a gente faz, mas se a gente não botar Deus nesse negócio, tudo dá errado.
A gente pode ser muito bom, você está entendendo? Naquilo que a gente faz. Mas se a gente não permitir que Deus ele esteja com a gente fazendo junto aquilo que nós tivermos que fazer, as coisas vão dar errado. Tá entendendo, pessoal, em nome do Senhor Jesus? E Davi, ele sempre aceitou, né, a amizade, né, o companheirismo e a amizade do Pai, de Deus com ele. Sabe, pessoal, muitas das vezes é isso que Deus só quer para você. Muitas das vezes é só isso que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer o seu companheirismo, porque Ele já é seu companheiro. Sabe, pessoal, muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, fica comigo, mas a gente não quer ficar com Ele. Senhor, não me deixe só, mas você deixa Ele muitas das vezes sozinho. Como assim, apóstola? Pessoal. Deus quer estar conosco o tempo todo, não só quando a gente precisa. E Davi, ele era aquela pessoa que ele demonstrava isso para Deus. Sabe, pessoal? O motivo maior de Davi ser o chamado, né? Muita batalha, ele vencia todas. Todas. Né? E presta atenção, era muita, depois que ele se tornou rei, muita batalha. Porque ele botava Deus à frente de tudo. Tá entendendo? E por isso Deus fazia ele se tornar um vencedor em todas elas. Vocês estão entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus? Mas deixa eu terminar de fazer uma pergunta que eu não fiz aqui. Comecei a falar, mas eu não terminei. Ó, Davi tinha um coração como o coração de Deus. Sabe? O coração de Davi pertencia ao Senhor. Eu vou perguntar agora para alguém aqui. O seu coração pertence a quem? A quem pertence seu coração, pessoal? Tá entendendo? A quem pertence, sabe, o trono do seu ser. Tá entendendo? Quem coordena e dirige os seus sentimentos? Davi, o coração de Davi pertencia a Deus. Muitas das vezes, pessoal, se a gente não vigiar, a gente vai deixar que os problemas, sabe, venham dominar o nosso coração. Muitas das vezes a gente vai fazer com que alguém venha, sabe, ser o centro o centro da nossa vontade, do nosso coração. Presta bem atenção, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Primeiro Deus, primeiro a pessoa do Senhor, sabe? Primeiro, pessoal, primeiro a pessoa do Senhor Jesus na nossa vida. E Davi, né? Ele, como diz aqui a mensagem, presta bem atenção. Eu já vou encerrar, pessoal. Diz a mensagem assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, né? Com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma pedra na sua mão. Entendeu? Assim Davi prevaleceu contra Golias. Ele prevaleceu com uma funda e uma pedra. Feriu, matou o filisteu, sem que ele tivesse nenhuma espada em suas mãos. Então, gente, ele conseguiu destronar, ferir, acabar com a vida de Golias, acabar com aquele problema, acabar com aquela tribulação. Presta bem atenção, com aquilo que Deus havia colocado dentro dele. Tá entendendo? Por isso que eu sempre estou falando, à medida do possível na live, que a gente tem que descobrir quem a gente é em Deus. A gente tem que descobrir, pessoal, quem a gente é em Deus. Davi, ele sabia muito bem que ele era uma potência, mesmo ele sendo pequenininho. As pessoas que olhavam para Davi diziam: nossa, mas é um menino sem experiência, imaturo. Olha o tamanho dele. Sabe, pessoal, presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Mas a fé que Davi ele tinha era muito superior ao tamanho dele. A fé que Davi ele tinha não se comparava à estatura que ele tinha. Vocês estão entendendo em nome do Senhor Jesus? Oi, Jéssica, Deus te abençoe. Amém?
A fé que ele tinha, pessoal, a convicção que ele tinha, a certeza que ele tinha, o desejo que ele tinha de vencer, ele estava focado. Ele estava focado em ele sair dali com a vitória. Ele estava focado. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Quando a gente, sabe, fica focado e quer muito que algo aconteça e coloca Deus à frente daquilo ali, Deus faz você prevalecer. Deus faz você vencer. Deus faz você dar a volta por cima. Deus faz, pessoal. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo? Daqui, Agosto, por favor. Obrigada. Tá entendendo, pessoal? Não está sendo falado aqui? Deus está falando nessa live de hoje, tá? Você vai prevalecer. Você vai prevalecer. Por que você vai prevalecer? Porque você nasceu para vencer. Você vai prevalecer porque você nasceu para vencer. Davi, pessoal, ele veio para essa terra, né, com a missão de ser um grande vencedor. E quem atravessasse o caminho dele ia ficar, né, ia ficar na esperança de querer derrotá-lo. Porque todas as pessoas que atravessavam a frente dele, presta bem atenção, a vida, sabe, atravessavam a vida dele, essas pessoas eram reduzidas a nada. Eram reduzidas a nada. Eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus, tá? Que maior é o que anda contigo. Entendeu? Maior é o que anda contigo do que o que vem para te afrontar. Tá entendendo esse negócio? Maior é o que anda contigo e você não tá sozinho, não. Eu quero orar, pessoal, por cada um de vocês nesse momento. Amém? Eu quero orar. Olha as pessoas que estão na campanha comigo, pessoal. Tá? Terminando a live aqui, eu já estou indo para a campanha, que hoje é o término da campanha, foram 3 dias, né? Os nomes estão aqui na consagração. Os nomes estão aqui na consagração, tá, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, na unção da alegria. Amém? E eu tenho certeza que Deus, ele... Coloca aqui para mim, apóstolo, porque não está aparecendo, não. Eu tenho certeza que Deus, ele vai bradar aí para abençoar a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Tá faltando 9 minutos para meia-noite, né? 9 minutos para meia-noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Deus, obrigado, meu Pai, por cada pessoa que aqui está comigo até esse horário. Que sejam essas pessoas visitadas, alcançadas e elas muito abençoadas em nome do Senhor Jesus. Joga por terra, meu Pai, toda seta do inimigo, toda obra contrária da nossa vida e entrega, Senhor Jesus, a vitória em nossas mãos. Assim como o Senhor sempre foi com Davi e o honrava em tudo que ele fazia, que assim seja na nossa vida. Nós já entendemos, meu Pai, que nós estamos debaixo de uma grande missão e uma das maiores missões é a gente saber que a gente nasceu para vencer. Então, por mais, meu Deus, que muitas das vezes coisas aconteçam na nossa vida, não adianta querer tirar isso de dentro da gente. A gente vai vencer e a gente vai testemunhar o nosso milagre. Abençoe e permita que cada uma dessas pessoas que estão comigo, esses anjos, tem anjos na live. Tem anjos na live. E quando eu digo que tem anjos na live, são vocês que estão me assistindo agora. São pessoas que prezam pelo reino de Deus. São pessoas, sabe, que dão prioridade a ouvir o que Deus tem para entregar. São pessoas que ficam sedentas para entender, sabe, pessoal? Presta bem atenção. Aquilo que Deus, ele tem para fazer, vocês são anjos. São bênçãos do Senhor. Meu Deus, abençoe cada pessoa, que ninguém saia de mão vazia dessa live. Que cada um que está comigo até agora, com fé, que recebam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Recebam em nome do Senhor Jesus o que cada um veio buscar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faça, meu Pai, com que a honra, meu Deus, desça sobre a vida do teu povo, meu Pai. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, conduza, permita que essas pessoas tenham um sono de paz, tranquilidade, abençoando e revigorando nossas forças para um dia abençoado de amanhã.
Que o nosso final de semana venha a ser esplêndido, maravilhoso, abençoado e próspero. Que a sua presença sempre esteja conosco. Se houver água, fotografia, peça de roupa, que seja consagrado e abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém crê e recebe, diga: eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Está faltando aproximadamente aqui 5 minutos para meia-noite. Amém, gente? E eu quero que vocês tenham um descanso e terão um descanso maravilhoso, tá? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue a palestrar, se assim Ele assim o desejar, através de sonhos proféticos. Tá bom, gente? Eu os amo. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, tá bom? Para a gente sempre ter esse encontro. Não se esqueça de apertar o dedinho no like, tá, gente? Não esquece não gostei, tá bom? Porque a live fica gravada e outras pessoas vão assistir. Então, quando você aperta o dedo no like, né? Você vai fazer com que a plataforma ela continue enviando. Amém, pessoal? Em nome do Senhor Jesus, tá? Eu já vou encerrando, pessoal, que daqui a alguns minutos eu tenho que fazer a oração ao vivo do último dia da campanha. Gente, fica com Jesus. Foi ótimo, maravilhoso e muito abençoado ter estado com vocês aqui. Nós somos uma família de verdade. E todos vocês são uma bênção. Bom descanso, tá? Amanhã a gente está junto novamente em nome de Jesus. Beijo. Fiquem todos na paz. Um forte abraço.